Então, eu queria falar aqui que esse evento é uma atividade da disciplina Folk e Comunicação. Essa disciplina foi criada por mim há uns 10 anos e eu ministrei uma vez e depois eu voltei a ministrar e já é o terceiro semestre seguido que eu ministro e está tendo um público bom na turma. Nos 2 últimos semestres eu tentei realizar esse evento, mas foi inviável por questões pessoais, mas agora nós conseguimos, com a ajuda de Ermaela Silva, que é minha orientanda de doutorado, né? Pesquisa Folk e Comunicação, e é também docente assistida da disciplina. Então, quero agradecer a Ermaela pelo apoio que tem dado e agradecer ao professor Alberto Perdigão pelo aceite de participar conosco, né? A gente sabe que ele tem uma experiência muito boa. E eu não vou apresentá-lo, Alberto, que eu gostaria que você mesmo fizesse isso, falasse da sua experiência, antes de entrar no campo mesmo, do contexto da literatura de cordel. Você enviou para nós um link sobre um curso EAD de literatura de cordel, e eu mandei lá para o grupo do WhatsApp dos alunos, mas se você também quiser dizer alguma coisa, fique à vontade. Então, muita gratidão a você pela aceitação e pode ficar à vontade para começar, tá bom? Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui colaborando. Acho que posso aprender muito aí com a interação e fico realmente assim orgulhoso e envaidecido de participar. Conte sempre comigo, professor Itamar, Ermaela, tá? Eu acho que, antes de tudo, nós somos militantes da comunicação e é muito louvável, quero também registrar aqui a minha alegria, né, parabenizar mesmo pela iniciativa de criar, né, de instituir essa disciplina e de mantê-la, né, o que talvez seja até o mais difícil. Sobre mim, é sempre um pouco constrangedor falar, mas eu sou jornalista de formação, eu já tive muitos anos em redação, sobretudo em redação de televisão, dei minha contribuição como assessor de comunicação durante também em muitas oportunidades para o setor público, privado, terceiro setor. Estive em sala de aula durante também muitos anos, como professor de telejornalismo, mas fui aos poucos migrando da redação para a academia e da academia para digamos, uma experiência, uma vivência mais de pesquisador, mais de escritor. Eu fiz coincidir com o meu tempo também de aposentadoria. Comecei a trabalhar muito cedo, me aposentei muito cedo, e isso me deu uma condição especial para pesquisar livremente e publicar livremente ou independentemente, sem bolsa, sem edital. Sobre esse curso que eu estou divulgando, estou oferecendo, sugerindo, indicando, um curso sobre literatura de cordel, é um curso que é oferecido pela Universidade Aberta do Nordeste, que é o braço educativo da Fundação Demócrito Rocha, é uma fundação muito séria, de muitos anos já, que atua no Ceará e no Brasil, e esse curso está, assim, surpreendendo pelo número de inscritos. Já há inscritos de todo o país. Ceará, Pernambuco e São Paulo são os estados com o maior número de inscritos, e eu queria destacar o nível dos professores, né? Talvez não seja muito elegante citar um ou outro, né? Mas do mais alto nível, tem um grupo aí de uns 20 professores que vão tocar 12 módulos. O curso é inteiramente gratuito, basta entrar lá, Fundação Demócrito Rocha, cursos, é muito fácil chegar e se inscrever. Eu tive a felicidade de ser convidado a fazer um dos módulos, justamente o módulo que vai tratar sobre o folheto informativo da literatura de cordel. Então, convido a todos e todas a participarem. Realmente esse curso promete ser algo
um novo parâmetro, nunca houve nada igual, tão grande, tão profundo, tão bem planejado. Muito bem. A gente combinou, Itamar e eu, de tentar falar um pouco sobre o folheto informativo da literatura de cordel, tanto como um lugar alternativo, popular, contra-hegemônico de fala, mas também como documento histórico. Esse primeiro aspecto de que eu vou tratar nessa fala, ele já havia sido tocado por alguns estudiosos da literatura de cordel. Esse caráter informativo e alternativo, ele já foi identificado desde os folcloristas, dos chamados folcloristas, e depois muitos outros trataram, né, como o Luitin, ou Luiten, o Joseph Luiten, que é talvez a maior referência, mas outros estudiosos franceses, americanos e brasileiros mesmo já tocaram, já avançaram, mas nunca houve uma pesquisa um pouco mais robusta, ou assim, com a intenção de reunir tudo que já foi produzido, escrito, pensado sobre o folheto informativo da literatura de cordel, e eu me atrevi a fazer esse trabalho. Daqui a pouco a gente vai entrar mais nesse tema e vocês vão entender essa parte da minha pesquisa. Então, a ideia é essa, é falar sobre o folheto informativo da literatura de cordel e também do caráter de ser também um instrumento, uma ferramenta, um documento para pesquisa histórica, na perspectiva da cultura das mentalidades, ou da história das mentalidades, que é uma parte da história da cultura. Tá? Nesse caso, não há muito o que se produziu já, não tem muita literatura no Brasil a respeito do folheto de cordel como documento para pesquisa histórica, e vocês vão ver também aí ao longo dessa fala que eu também vou tocar nesse assunto. Então, eu vou pedir ajuda da Ermaela para ir passando aí essas telas, e a gente vai tentando se entender, né? Quem quiser fazer pergunta pode colocar aí no chat, e eu peço aí a Ermaela para ir fazendo uma seleção. Se for uma pergunta mais urgente, a gente não tem problema, a gente dá uma paradinha e esclarece. Se for algo que pode ficar para o final, a gente deixa para o final, tá bom? E, evidentemente, que no final a gente vai abrir espaço aí para perguntas, tá? Eu queria começar essa fala, antes de entrar no assunto, com 5 premissas, o que eu chamo de premissas, 5 aspectos introdutórios, né? Que podem ajudar a gente a entender o conteúdo central dessa fala. O que eu vou falar aqui, que eu chamo de premissa, provavelmente vocês já sabem, em algum grau, de alguma maneira, em alguma medida, vocês já conhecem essas questões, mas são questões basilares para a gente entender o folheto informativo ou o folheto como documento da pesquisa histórica. Então, vamos lá. A primeira premissa é a da exclusão comunicacional, estrutural e histórica. O Brasil é um país caracterizado fortemente por esse tipo de exclusão. Entender o folheto informativo como mídia alternativa, popular, contra-hegemônica, eu acho muito indicado a gente pensar que esse tipo de literatura, esse tipo de expressão folk comunicacional, ele existe por uma razão, num tempo e num lugar. Tá? E esse tempo e lugar é um tempo e lugar da exclusão comunicacional, estrutural e histórica, como eu chamo. O que é exclusão comunicacional? É uma restrição parcial ou total do direito à comunicação, o direito de se informar, o direito de informar, o direito de dialogar na esfera pública. Essa restrição, claro, ela pode ser estrutural. A gente pode pensar numa infraestrutura que é deficiente, é um sinal de internet que não chega, um sinal
de satélite que só chega com conteúdos de um lugar inteiramente estranho onde você consome aquele conteúdo. Existem muitos impedimentos de ordem estrutural, infraestrutural, mas aqui interessa muito mais pensar na restrição política, numa restrição que, sem negar a infraestrutural, mas uma deficiência, uma disfunção, uma restrição da capacidade de dialogar, a capacidade de se expressar e de ter também disponível outras expressões de outros territórios, de outras pessoas. Tá? Quando eu falo da restrição infraestrutural, vocês sabem muito bem, e eu até aconselho que vocês conheçam, porque essa é uma pesquisa que se atualiza todo ano, é o Atlas da comunicação no Brasil, onde se apresentam alguns territórios que a pesquisa chama de desertos de notícia. Então, imagine que ainda há no Brasil municípios que não têm nenhum tipo de meio comunicacional e informacional disponível. Então, isso parece uma coisa absurda, até de pensar, mas isso existe sim, ainda existe, isso está em queda, né, graças a Deus, mas não mas ainda é muito grave. É uma quantidade, um contingente muito grande de brasileiros que não tem qualquer possibilidade de ter, no lugar onde mora, no lugar onde vive, um canal para informar ou para ser informado, ou para, a partir dali, provocar um diálogo público político. Eu destaco que esse contingente, esse problema, essa questão do deserto de notícia está se reduzindo, mas a exclusão não se reduz, a exclusão política não se reduz na mesma proporção. Ou seja, pode que de um ano para o outro um município passe a contar com um site, por exemplo. Mas esse site, ele não há nenhuma garantia de que esse site será efetivamente uma ferramenta de comunicação popular ou de uma comunicação descolada do mercado ou equilibrada com o mercado. Muito bem, essa exclusão comunicacional, ela é causa e consequência da invisibilidade, tá? E essa invisibilidade, ela vai causando a minorização, que por sua vez, fechando um ciclo, essa minorização vai referendando, vai suportando a invisibilização, entende? É visibilização que gera minorização, minorização que gera invisibilização. De que eu estou falando? De segmentos da população que não obrigatoriamente são minoria, populacionalmente, demograficamente falando, mas estão minorizados na sua condição de cidadania. Então, negros, sobretudo as mulheres negras, LGBTs, QIA+, esses segmentos todos aí que são bastante compartilhados, mas formam um segmento só, né? Mulheres, de uma maneira geral, idosos também, crianças em certa medida, e depois as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Pessoas com PCD. Então, essa minoria, ela é invisibilizada, ela é pela invisibilização que ela é minorizada. Eu não estou falando de quantidade de gente, de pessoas, estou falando de quantidade, de qualidade de cidadania. Um outro aspecto da exclusão comunicacional é que essa exclusão, ela é uma exclusão política, tá? Na medida em que ela exclui do debate público ou do debate político esses segmentos que são invisibilizados e ou minorizados. Ok? Essa é a primeira premissa. Vamos para a segunda. A gente tem no Brasil um quadro também muito acentuado, comparando com qualquer outra pretensa democracia, qualquer outro Estado-nação que se apresente como democracia,
ou que se apresente como um território que respeita os direitos humanos, aqui a comunicação sempre esteve a serviço do capital, e o capital sempre esteve a serviço da comunicação. E eles fecham um elo de poder de tal maneira que impede qualquer perspectiva de desenvolvimento, de fortalecimento de uma comunicação, essa comunicação pensada como direito fundamental. Então, o direito fundamental à comunicação esbarra nessa parceria, nessa interface, nesse conjunto que é capital e comunicação. Então, quando isso acontece, o mundo do capital vai se fortalecendo e o mundo do trabalho vai se enfraquecendo. O mundo do mercado vai se fortalecendo e o mundo da sociedade vai se enfraquecendo. O mundo do consumo ou do consumidor vai se fortalecendo e o mundo do cidadão, da cidadania, vai se enfraquecendo. Tá? Então, essa também é uma premissa. Essa complementariedade, essa dupla dinâmica de comunicação e capital, capital e comunicação, vai ensejar causa e efeito, né, da concentração dos meios e dos conteúdos, tá? E também da concentração de renda e de poder. Então, a gente fica num cercado sem saída, num labirinto sem saída. Né? Não há perspectivas no país de uma nova comunicação ou de uma outra comunicação que possa sobreviver sem estar dentro desse círculo de capital e comunicação. É um segundo panorama, é uma segunda premissa. Vamos para uma terceira, por favor? Então, assim, a gente tem no Brasil o direito à informação desequilibrado, muito desequilibrado, extremamente desequilibrado. Se a gente pensar no tripé mercado, sociedade, mercado, Estado e sociedade, a gente vai ver a seguinte situação, que a gente tem uma comunicação privada, o Brasil, em relação a todos os meios, é praticamente privado, é um negócio, a comunicação do Brasil é um negócio, quase sempre é um negócio. Né? Então, essa comunicação privada, ela é livre, é o que eu digo que ela é livre. Ah, não, mas tem leis que regulamentam, essas leis são todas criadas pelos próprios empresários da comunicação ou pelos seus representantes. Há vários estudos que vocês podem depois dar uma olhada, o Intervozes, né, tem muitos estudos que mostram como é permitida, como é livre, como é protegida mesmo a comunicação privada no Brasil. É um grande negócio, é um negócio muito seguro. É praticamente, para dar aqui só um exemplo, é praticamente impossível uma rede de TV, por exemplo, perder a concessão. A legislação, ela indica, aponta, de que o governo, o Estado, é proibido de atuar no sentido de abrir e tocar um processo de cassação, por exemplo, de licença. Isso é uma coisa única no mundo. Não existe isso em democracias. É uma disfunção. Bom, aí depois a gente tem uma comunicação estatal que ela é autorizada. O que eu quero dizer com isso? É que, enquanto que a comunicação privada ela é livre, né? A comunicação estatal dos governos municipais, estaduais e federal, dos tribunais federais,
das cortes federais e estaduais e dos legislativos, elas são autorizadas, ou seja, aí sim tem leis que restringem a atuação delas, certo? E, às vezes, de uma maneira muito cruel, porque, por exemplo, é dificílimo ter uma receita que venha, que venha do mercado. A receita tem que ser toda pública, no sentido de governamental, de estatal, né? Então, assim, fica sempre aquela TV pobrinha, né? Ou dependente demais da instituição a que ela está ligada. Então, é o que eu chamo da comunicação autorizada. E a comunicação pública é proibida. Não vamos confundir comunicação pública com comunicação estatal, tá, gente? A comunicação estatal é a dos poderes do Estado, nos seus 3 âmbitos. A comunicação pública, ela pode sim, deve ser financiada pelo poder público, tá, pelo Estado, mas a gestão do veículo é uma gestão pública, é uma gestão que é realizada por uma representação da sociedade. Então, tanto a gestão administrativo-financeira como a gestão de conteúdo, tá? E há vários modelos no mundo que funcionam muito bem. O Brasil tem uma história de fracassos em relação à comunicação pública. Então, quando eu digo que é proibido, assim, para não ficar sem nenhum exemplo, é praticamente impossível você abrir no Brasil, que está na lei, um canal cidadão. É praticamente impossível. Inclusive, não, por isso não há experiências. Talvez haja uma, duas ou três. E todas tocam, vão sobrevivendo aí com extremas dificuldades. Uma emissora de rádio ou de TV comunitária, por exemplo, ela foi feita para não ser feita, né? Ela tem muitas dificuldades também de se manter, de se manter competitiva, né? Então, esse é um terceiro panorama. Eu queria ver mais um, por favor. Sobre a comunicação pública, ela depende, ela é o resultado de uma política pública, certo? Sempre pensem nisso. Ela tem que ser uma decisão de Estado. O Estado tem que querê-la, que tem que desejá-la, tem que entender que ela vai fortalecer a sociedade e, nessa lógica, vai fortalecer também o Estado. Bom, quando você pensa que o quadro é inteiramente adverso para uma comunicação que respeite o direito fundamental, né, você tem que pensar também que há escapes, né, que há reações. Não é assim também, digamos. A coisa é ruim, então ninguém enfrenta, ninguém resiste, não é assim. Haverá sempre uma resistência, uma insistência para as negações de direitos fundamentais em geral. Isso é da história, isso é do... Então, a gente vai ver que essas reações elas podem vir lá de uma comunicação pública, né, de que a gente já falou, isso depende de uma política pública, pode vir de uma comunicação alternativa e comunitária, muitos estudiosos chamam de comunicação popular também, e isso vai depender de uma organização política, ou de um segmento social, ou de um território, mas sempre vai depender de um nível de organização política para ter ali as suas ferramentas, seus mecanismos, seus meios de comunicação. E a gente tem uma terceira reação, que é a comunicação de base tradicional ou de base folclórica, que aí depende de como a cultura dita popular, tá? Como as sociedades tradicionais elas se organizam, né? E aí eu passo para a última premissa, que é a da Folk-comunicação. A Folk-comunicação, vocês já estão, eu não vou perder tanto tempo com esse slide,
vocês são dessa disciplina, vocês sabem já que ela trata, né, das expressões comunicacionais dos excluídos ou dos minorizados, né? A comunicação, essas expressões, essas manifestações comunicacionais, elas estão ali localizadas num lugar híbrido, né, entre o popular e o folclórico, às vezes mais popular, às vezes mais folclórico. Essa discussão é uma discussão que me parece até um pouco inútil, mas de certa forma importante também. E ela pode ser mais ou menos tradicional e mais ou menos do campo, mais ou menos da cidade. O importante é pensar, para pensar numa só palavra, de comunicação, é a comunicação de um comunicacionalmente excluído. Bom, agora vamos conversar, né? Essas premissas eu estou imaginando que está todo mundo concordando mais ou menos, mas se tiver discordância ou alguma coisa que não foi bem explicada, a gente vai já respondendo, tá? Pode passar, por favor, Rafaela. O Folha de Literatura de Cordel como uma mídia informativa. Eu já soltei aqui, né, no início, mas é preciso pensar esse folheto como uma mídia, como um dispositivo midiático alternativo, popular e contra-hegemônico. Eu vou fazer aqui 4 rápidas explicações. Primeiro, na literatura de cordel, você pode dividir, segundo o conteúdo, em 3 campos. Tá? Tem um folheto de cordel que trata da ficção, que são as histórias de princesa, as histórias de valentia, as histórias de humor, essas histórias que não são da realidade, não são da não ficção. Tem um segundo campo, que é o da não ficção, que é onde está o folheto informativo. E aí você tem uma quantidade muito grande de possíveis temas, de possíveis conteúdos no folheto. Daqui a pouco eu vou tratar sobre isso. E há um terceiro tipo de folheto, ou um terceiro tipo de campo conteudístico, que é o das cantorias e das pelejas. Então, os cantadores, né, os cantadores, emboladores, os repentistas, de uma maneira geral, eles se enfrentam ou se apresentam e alguém grava e aquilo é transcrito e vai para o folheto e aquilo se vende e também isso é um subgênero, digamos. Tá? Agora, o que nós estamos tratando agora é do folheto de não ficção, que eu chamo de folheto informativo. Ele é alternativo porque realmente ele é uma outra narrativa, é um outro meio impresso, é um outro veículo, tá, impresso, que não o jornal, que não a revista, é uma alternativa, é um escape, como eu falei, certo? É um alter, né? É uma outra maneira de informar, de ser informado, de pautar os temas na esfera pública, de discutir esses temas na esfera pública. Ele é popular, você pode imaginar, entendi, é porque ele é feito por alguém do povo, é feito para alguém do povo. Olha, isso é muito verdade, não é? E quando eu falo em uma autoria popular, ou num leitor, ou num ouvinte popular, eu não estou pensando muito no grau de escolaridade nem na renda bancária dele, eu estou pensando num jeito de estar no mundo, sobretudo. Tá? Mas vamos considerar que o popular é tendentemente só, alguém com menos renda, com menos escolaridade, e que talvez more em alguma periferia, pode ser, mas não é obrigatoriamente, o popular não obrigatoriamente está vinculado, está indicando um perfil assim. Então, assim, é popular porque é feito por um popular. O poeta é alguém popular. Ok. Ele vai ser lido, ouvido por alguém popular. Ok. Então, ele é feito do povo para o povo, né?
Pois o mais importante não é isso. O mais importante é que ele é feito com o povo, tá? Esse dispositivo midiático, informativo, alternativo, diferente de tudo, de todos que você possa comparar, ele reflete um pensamento, um sentimento de um território, o território onde esse folheto vai ser consumido. Então, diferente do jornal, por exemplo, né, que é uma comparação mais rápida assim de fazer, o jornal, essa relação entre o produtor e o consumidor, ela é vertical, certo? O jornal praticamente impõe os temas. Eu sei que há alguns senões, alguns vetores, alguns focos de influência para definir a pauta do jornal. Mas essa influência, ela é exercida, por exemplo, muito mais pelo mercado do que pelo público efetivamente. E no cordel, o que influencia preponderantemente é o público. Então, isso é o que mais define o caráter popular do folheto informativo, esse que também é alternativo. E contra-hegemônico, o que quer dizer isso? Vamos pensar na palavra resistência. Tá? Sendo um outro meio, feito por outras pessoas, para outras pessoas e por um outro modo de fazer, ele naturalmente ele vai trazer outros conteúdos que muito facilmente ou vai ser paralelo aos conteúdos das mídias tradicionais ou vai ser perpendicular, ou seja, ou vai enfrentar. Ou ele vai falar de uma outra coisa ou ele vai falar de uma coisa contrária. Tá? Então, isso é a contra-hegemonia. Esse conceito de contra-hegemonia é do Gramsci. Quem quiser dar uma passadinha aí na inteligência artificial, vocês vão entender melhor. Então, é algo que não só é diferente, mas com naturalidade se confronta também, certo? Ou seja, a notícia do jornal, ela pode ser a mesma notícia do folheto, mas ali estará contado de uma maneira diferente e sem nenhuma culpa, sem nenhum medo, sem nenhum problema, pode que seja exatamente o contrário. Vamos lá, por favor. Para classificar esse folheto informativo, eu tenho eu tentei sistematizar um quadro com 5 eixos temáticos, tá? Eu fiz isso, me deu algum trabalho, mas eu fiz e é só um começo, né? É só uma proposta. Esse quadro ele é inteiramente aberto, quem quiser pode modificar, acrescentar, suprimir. É só para ajudar a entender um universo tão variado, tão heterogêneo, que é o universo do folheto informativo da literatura de cordel. Então, nesses 5 eixos temáticos, eu enxerguei uma primeira gaveta que é o da ciência política, onde estão os folhetos de teoria política, sim, teoria política, os mesmos temas que se estudam num curso de política de nível superior na universidade, como democracia, Estado, coisas do tipo, né? História, história política, os grandes eventos da história da humanidade também estão no folheto de cordel, e isso faz e essas narrativas compõem aí um tema dentro do eixo temático ciência política. E depois, os pensadores da política, certo? Então, assim, o Marx, o Paulo Freire, o Celso Furtado, os pensadores anarquistas e né, todos você pode encontrar sem muita dificuldade na literatura de cordel. O segundo eixo é o da disputa política. As eleições, os candidatos, o eleitor e a propaganda. Isso compõe, esses 4 tipos de narrativas compõem, então, o segundo eixo, disputa política. Tem um terceiro eixo, que é vultos da política. E aí estão os presidentes, tá? Os presidentes brasileiros, evidentemente, presidentes de outros países também estão aí nesse tema. Tem um outro tema, que é os revolucionários,
pessoas que são identificadas como revolucionários ou revolucionárias por conta de a sua atuação política, mártires da política, pessoas que morreram por causas políticas, né? E outros políticos, que pode ser o político aqui do bairro, pode ser o político da cidade, do estado, um político que só tem algum conhecimento ali, só tem alguma visibilidade num certo local. Bom, tem um quarto eixo que é a notícia política, e aí você vai encontrar uma semelhança muito grande com o jornal. Você vai ver notícias sobre a crise interna, os problemas que vão acontecendo no país e estão sendo narrados, estão sendo apresentados no folheto de política, quando esse folheto trata de notícias políticas. Então, por exemplo, você pode pensar que essa crise toda aí da tarifação, né, do tarifaço do Trump, lá, isso está no folheto de cordel. Você pode pensar lá da bomba do Rio Centro, né, da década de 80, começo da década de 80, você vai ver que também está lá. Então, são crises internas, certo? O golpe de 16, né, também está lá, etc. Bom, aí tem a crise internacional, aí você tem a guerra do Iraque, você tem a guerra da Ucrânia, você tem a guerra o massacre contra os palestinos, né? Você tem várias outras questões, a derrubada das Torres Gêmeas. Então, isso tudo está lá. E tem um outro tema, esse tema eu tenho uma predileção muito grande por ele, que é o editorial. O editorial é aquele folheto informativo opinativo, tá? Tem uma posição política do poeta-repórter, né? O poeta vai se posicionar exatamente como faz um editorialista de um jornal. É muito interessante. E aí vem os temas os mais diversos possíveis, como a gente encontra no jornal. Aí tem um folheto que fala da corrupção, tem um folheto que fala da credibilidade das urnas, o outro folheto fala do uso ou da descriminalização do porte particular de maconha, o outro que fala de aborto, o outro que fala do avanço das igrejas neopentecostais. Toda e qualquer questão cabe aí no editorial. E, finalmente, políticas públicas, onde aparecem os temas que estão em debate na sociedade, né? E não exatamente com o teor de opinião, mas mais de demanda, de reivindicação. E aí aparecem as demandas cotidianas, é um tema. Esse tema tem vários subtemas, como corrupção, educação, política econômica e etc. Depois tem as demandas estruturais, e aí nós temos a violência contra a mulher, a devastação do meio ambiente, a reforma, a concentração agrária, né, concentração de terra, a reforma agrária, nós temos discriminação racial, são questões que nos definem estruturalmente como sociedade. E tem as políticas públicas, que são as ações públicas, ou conjunto de ações públicas, que vão atender essas demandas, tá? Ou que irão atender, ou que estão atendendo, ou que atenderão. Por exemplo, a construção de um açude, né? A construção da Transnordestina, isso tudo é política pública. Então, por aí vocês veem como é grande, né? Como é forte, como é definitiva a heterogeneidade dos temas e a amplidão disso tudo. Nós vamos desde lá da ciência política, que é um folheto informativo, digamos, formativo, e a gente vai até políticas públicas, que é mais uma análise de gestão pública. Então, tudo isso é folheto informativo de política, né? Esqueci de fazer esse comentário. Vamos lá. Pode ser mais um? A propósito, eu fiz uma pesquisa sobre o folheto de política.
E essa pesquisa ela resultou nesse livro que está aí, que vocês estão vendo. É um livro que agora já vai para a terceira impressão, graças a Deus. Tem ajudado muita gente que está se iniciando nesse tema do folheto informativo e do folheto de política. Eu até faço um parêntese aqui, porque eu não expliquei na hora certa, peço desculpa. O folheto de política me interessa mais dentro do universo de folhetos informativos, onde aparecem os desastres, onde aparecem os crimes, onde aparecem as catástrofes ambientais, onde aparecem outros temas que não são exatamente, que não são os temas da ciência, né? Assim, que não são exatamente temas políticos ou não têm assim uma preponderância política. Mas me interessa mais o folheto de política, porque é lá na política onde está o melhor espelho da história, o melhor espelho da sociedade. É lá que está o conflito, é lá que está a disputa de discursos, não é? É lá que está a, a, as, a, as representações do pensamento e do sentimento da sociedade, tá? Então, nesse livro, eu faço em 12 capítulos, primeiro uma pesquisa bibliográfica, né, em que eu faço uma discussão teórico-conceitual desses aspectos do folheto informativo, né, do folheto ser alternativo, popular e contra-hegemônico. Começo lá com a questão da exclusão comunicacional e também faço essa proposta aí, essa sugestão de classificação temática do folheto de política, e em 2 capítulos eu analiso empiricamente a destituição da presidente Dilma, como o folheto narrou, como o folheto apresentou a destituição. O folheto considera um golpe. Vou até mostrar aqui para vocês alguns folhetos, não sei se dá para ver bem, assim tá bom? Tá? Dá para ver assim? Está longe? Está perto? Dá para ler? Não estou ouvindo, professor. Tá. Então, aqui, ó, o golpe de 2016, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, o golpe na presidência, a história do golpe contra Dilma Rousseff, Dilma Rousseff e a conspiração dos meliantes, tá? Aqui é No Reino da Bicharada, é uma espécie de paródia, uma fábula em que os políticos envolvidos no golpe, a própria presidenta, né, na época, são comparadas com animais. Ela, no caso, é uma tigresa. Destituição de Dilma, uma farsa para o mundo. A saga do impeachment de Dilma Rousseff. Golpe de 2016, meu colega de chapa neste pleito transformou-se no grande traidor. Ele fala do golpe e do papel do Temer. Então, assim, esses 8 folhetos eu usei na pesquisa, e num primeiro momento eu analiso o conteúdo dos folhetos, e num segundo capítulo, aí, no outro capítulo, eu analiso as representações, o pensamento dos poetas repórteres no papel que tiveram de apresentar para a sociedade, de apresentar para a história, tá? Uma perspectiva que não estava sendo contemplada pela mídia tradicional. Não sei se vocês lembram, na época, a mídia tradicional, a mídia convencional, os grandes meios, né, chamado talvez justamente de mídia golpista, apresentavam uma só perspectiva, de que estaria havendo ali um impeachment inteiramente legalizado, inteiramente institucionalizado, está tudo ok com o país era uma democracia que cumpre as leis, a Constituição, e, na verdade, aquilo ali era um embuste, era uma farsa, né? Tinha uma coisa ali, tinha uma coisa travestida, na verdade, tinha mesmo um golpe que tinha que ser oficializado, né? Então, pelo menos essa foi a perspectiva que os poetas repórteres de política, né, apresentaram, e o interessante é que, na época, os meios tradicionais sequer discutiam essas duas perspectivas. Não havia sequer discussão, existia uma única versão, uma única abordagem, que era a do impeachment. Então, essa pesquisa está nesse livro. Vamos para frente, por favor? Ainda dentro desse mundo da política,
no cordel, eu percebi que o cordel esse cordel alternativo popular e contra-hegemônico, o folheto estava servindo como, como, uma, como uma mídia, como um lugar para a discussão, para a pauta e a discussão dos temas da negritude. E eu, pegando aqui uma coleção que eu tinha à época, nem era tão grande como eu tenho hoje, mas eu já tinha bastante folhetos sobre temas da negritude. Eu identifiquei 10 temas e fiz 10 capítulos sobre, sobre esses temas. Então, por exemplo, o cordel trata da escravidão, trata da abolição, trata de racismo, trata do assassinato da Marielle, trata de vários outros temas, os prêmios Nobel da Paz, rainhas e princesas negras, os nossos heróis negros, os nossos guerreiros negros, que são totalmente apagados da nossa historiografia e foram importantíssimos no Império, por exemplo, na Revolução Farroupilha, com os lanceiros negros que estavam no front da guerra e venceram a guerra porque a eles foi atribuído a vitória na Guerra Farroupilha, a Guerra do Paraguaio, né, o conflito, o único praticamente, né, nesse porte, o único conflito em que o Brasil se envolveu em toda a sua história, né, pelo menos do Império para cá, foram os negros que foram decisivos, né, na vitória da Guerra do Paraguai. Havia no Brasil alguns exércitos, não eram só quilombos, eram exércitos com mais de 2.000 homens, certo? Negros, que atuaram fortemente para abrir quilombos, manter quilombos, ampliar quilombos, certo? Participaram de várias de revoluções, de revoltas internas, como a Balaiada. Foi um exército negro que venceu a Balaiada. E isso não se conhece, e isso está na literatura de cordel. Eu falei que tinha alguns folhetos, esses aqui, não sei se dá para ver, esses aqui são não sei, tem um pouco mais da metade, mas alguns temas vocês posso até trazer para vocês. Ó. Por exemplo, a Dandara. A Dandara é uma rainha negra, né? Aqui tem outras personalidades, mulheres negras, certo? Tia Maria do Jongo, Mariana Crioula, Agotimé, Tia Simoa. Então, essas mulheres todas, elas são invisibilizadas na literatura tradicional, certo? Anastácia, que é uma outra personagem mulher, que só personagens mulheres, certo? Então, aqui, a Tia Seata novamente, né? Carolina Maria de Jesus. Eu posso passar aqui daria uma outra aula, né? Aqui um guerreiro negro aqui nesse folheto é o Negro Sinfrônio, certo? Muito importante também. Outras figuras marcantes, como o Negro Cosme, ele foi um outro grande general negro. Manuel Congo, certo? Que foi um outro personagem importantíssimo salvo engano, no Mato Grosso do Sul, o que hoje é Mato Grosso do Sul. Gente, José do Patrocínio, aqui do Império, Negro Bispo, recém-falecido, já está no cordel, está reconhecido pelo cordel. Os heróis, né? Como Zumbi, Martin Luther King, né? O pastor assassinado nos Estados Unidos. Aqui, questões de preconceito, o Dragão do Mar, né? O Chico da Matilde, a escravidão de ontem e de hoje. Então, são temas, não vou me alongar, porque senão vai a aula toda, mas eu fico até à disposição da gente fazer um papo só sobre isso. Tá? Então, assim, essa literatura, né, ela não só traz novos temas, como ela revisa temas que são trazidos ou de maneira superficial ou de maneira deturpada por uma mídia branca,
e racista por uma escola branca e racista, certo? Não estou exagerando, não há não é um discurso de ódio. Isso está em toda a literatura que você puder consultar a respeito, vai fazer essa indicação. Nós, a sociedade brasileira, ela foi feita branca, todas as instituições fazem com que nós pensemos, sintamos como brancos, de maneira tal a invisibilizar os pretos e a descredenciar as suas lutas por direitos e liberdades. Então, os meios de comunicação são assim, a escola também é assim. Pode passar. Esse tema foi uma outra pesquisa, né? Está no livro Pretas e Pretas, na literatura de cordel, o folheto como mídia folk comunicacional da negritude. Então, são 10 capítulos, aqueles 10 temas, tá? Eu dividi em 3 momentos o livro. Temas apagados, certo? São a escravidão, a abolição e o racismo. É inteiramente diferente do que você aprendeu sobre escravidão, você vai encontrar no cordel de uma outra maneira. Da abolição também, essa história de princesa dos olhos lindos, verdes, que era boazinha, e em nome do papai que estava doente lá na França e tal, ele foi lá e libertou os escravos. Isso aí é uma história de carochinha, né, gente? Vamos combinar. E o cordel, ele rejeita isso, né? Claramente. Ele fala da escravidão com outras perspectivas, as origens. A escravidão no cordel é um sequestro, começa com um sequestro, certo? E isso é apagado na escola. O racismo também é muito interessante. Realmente, quem tiver interesse aí, eu posso até ajudar a ter acesso aí a esse conteúdo. Bom, tem um outro momento do livro que é o protagonismo reivindicado, né? Aparecem as princesas e rainhas, os guerreiros negros e os nossos heróis, né? Os heróis reconhecidos no panteão, né? Reconhecidos por lei, né? E a gente tem aí o Zumbi e o Dragão do Mar, e tem também um herói muito interessante que a ele foi negado qualquer reconhecimento, que é o Almirante Negro, né? Da revolta de 1910, da Armada Brasileira. Muito bem, e tem um terceiro momento, que são datas invisibilizadas. Aí a gente tem o assassinato da Marielle Franco, quando o livro foi publicado, estava completando 5 anos. Tem também a prisão do Rafael Braga. O Rafael Braga foi um negro de rua que foi preso com o Pium-Sol. Não sei se vocês lembram dessa história, em 2013, naquelas revoltas de junho de 2013. Ele foi preso com um vidro de Pium-Sol na mochila e foi levado para a delegacia, e até a perícia técnica disse que aquilo ali era um explosivo, e claro que não era. Mas a imprensa branca e racista, e a sociedade branca e racista, e o Estado branco e racista, precisava ter alguém que fosse preso para dizer que havia um controle, né? Um controle sobre a violência das ruas. Então, foi um terror isso aí. Depois eu não estou conseguindo ver aqui, agora sim. Peraí, como é que eu volto aqui? Quero voltar para a minha apresentação. Perdi minha apresentação aqui. Ai. Como é que eu volto, gente? Voltei. Uma outra data é a... Putz, está voltando de novo. Outra data aqui... Deixa eu ver se eu consigo... é a Lei 10.639, que estava completando 20 anos de vigor, e o vigor dela é muito limitado. Isso tá em discussão no folheto de cordel, no folheto de política, que é um folheto informativo. É uma lei antirracista que obriga as escolas a incluírem conteúdos africanos e afro-brasileiros. É pouco e ruim o cumprimento dessa lei no Brasil, mesmo depois de 20 anos de vigência. Isso também está no cordel. E uma outra data invisibilizada foi os 30 anos do Prêmio Nobel da Paz concedido ao Nelson Mandela. Bom, vamos lá. Finalmente, aí, já vamos se aproximando aqui do final, o cordel como suporte para biografias, tá?
ele também mantém essa postura de ser alternativo popular e contra-hegemônico. A biografia do Cordel, ela é importantíssima por conta dessas possibilidades, dessa capacidade que ele tem de ser alternativa popular e contra-hegemônica, de contar a vida de pessoas de maneiras diferentes da mídia tradicional. Pode passar. Deixa eu ver se eu faço aqui deixa eu ver se eu tenho aqui algum, eu achava que tinha separado, algumas biografias, peraí. Sim, está aqui. Algumas biografias que eu tenho aqui na mão. Ho Chi Minh, Anita Garibaldi, Emiliano Zapata, o revolucionário mexicano, Simão Bolívar, o libertador de vários países da América, o Che Guevara, Dom Pedro Casadália, Mahatma Gandhi, de novo aqui o Che Guevara, o Dragão do Mar, Dom Helder Câmara, aqui tem alguns folhetos, Antônio Conselheiro, Luiz Carlos Prestes. Gente, eu tenho um bolo aqui, não vou passar tudo, não precisa, né? E eu queria comentar de uma pesquisa que eu fiz, inteiramente também assim, inovadora, sobre o Belchior. Né? O Belchior, ele foi muito biografado em livros e também em folhetos da literatura de cordel. É impressionante a quantidade. Quando eu terminei essa pesquisa, eu já conseguia reunir 19 folhetos da literatura de cordel que biografam o Belchior, e 9 livros. Hoje, eu já consigo reunir 27 folhetos que biografam o Belchior. Fazendo aqui um comentário que talvez vocês não saibam, o cordel, a literatura de cordel, que é uma literatura brasileira, ela não tem nenhuma forma de controle por nenhuma instituição pública ou privada, no sentido de saber quantos são os folhetos que são publicados, que temas esses folhetos abordam, que métrica que eles usam, onde eles são publicados, quem é o autor. Não há nenhuma maneira de você saber, de alguém saber, isso é muito ruim para a pesquisa, sobre esses folhetos, a não ser quando eles chegam, né, na mão do pesquisador. Então, não se sabe ao certo, mas provavelmente o Belchior seja o artista da música popular brasileira, o segundo artista da música popular brasileira mais biografado no cordel. Provavelmente ele só perde para o Luiz Gonzaga, pela quantidade de folhetos que já reúne, e não para, né? E daqui a pouco vai vir mais, porque ele faz esse mês faz 79 anos, daqui a pouco é 80 anos, né? E já teve um poeta que fez sobre o disco Alucinação, que está completando no ano que vem 50 anos. Então, isso é uma coisa que não para. Então, tem vários títulos aqui, vários títulos do Belchior. Belchior não morreu, sou apenas um rapaz latino-americano. Deixa eu ver aqui outro título. Belchior Eterno, tá? É um outro título, do Araquém Vasconcelos. O Araquém talvez esteja aí no grupo, na sala de aula. O Estéreo Torquato, Belchior, um pensador entre os astros. Raulzito e Belchior, um papo filosófico, do Lucivânio. Eu acho que o Lucivânio está aí na sala de aula, certo? Aqui o Nonato Nogueira, comentários a respeito de Belchior. Bom, há um bom número de folhetos. Então, o folheto informativo ele também serve para biografar. E o personagem pode ser mais ou menos político. O Belchior pouca gente percebe, ele foi muito político nas suas letras, mas efetivamente ele é um artista, né? Ele não é um político. Agora, quem é que...
Tem um slide anterior, por favor? Não, é esse mesmo, o próximo agora. Agora, por que se biografa alguém na literatura de cordel? Isso eu estou palmilhando ali, estou xeretando, dando ali meus primeiros passos para elaborar uma possível hipótese aí, apresentar talvez aí em algum congresso, né? Por que algumas pessoas são biografadas no cordel e outras não? Por que algumas são muito biografadas e outras não? Então, a minha hipótese de fundo é que há aproximações entre o biografado e os arquétipos da literatura de cordel de ficção, tá? Então, assim, o personagem da ficção, ele tem algumas características que são dos arquétipos, do arco da velha. Isso vem lá dos rapisodos gregos. Isso é uma coisa que se perde no tempo. Eu não vou me dedicar a ficar encontrando a origem do mundo, não é? Mas algumas características dos personagens da ficção no cordel são importantes para definir quem é ou quem não é biografado. Por exemplo, alguém humilde, tá? Alguém de origem simples, identificado com o popular. Com essa imagem de popular, também não vou discutir o conceito de popular aqui, mas alguém simples, humilde. Justo, tá? Alguém que é guardião da verdade e que luta ou que está disposto a se contrapor a injustiças. Bom, certo? Alguém bom, de índole boa, alguém que olha o que olhou pelos mais pobres, pelos mais sofridos. Alguém valente, né? Alguém pequeno que enfrentou o grande. Isso é típico da literatura de ficção. Pode passar. Outras possíveis... vamos passar? Ah, tá bom. Mais do que valente, ele tem que ser vencedor, ele tem que prosperar, ele tem que vencer. Não só enfrentar, mas vencer. Alguém que sai de baixo e vence mesmo com adversidades, tá? E alguém longevo, evidentemente, que atuou por muitos anos, com visibilidade, com popularidade. Alguém nordestino. Aí eu vou ampliar esse conceito de nordestino para nordestinos, tá? Porque o nordestino não é um gentílico exatamente, mas é um estado de espírito, é alguém da periferia, é alguém excluído, certo? Às vezes da zona rural, mas pode ser também da periferia da cidade, né? Há nordestes, né? Vocês já devem ter percebido que há nordestes, e lá, inclusive, tem literatura de cordel forte, por exemplo, nas periferias do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília, de Belém, né? Rio Branco, Manaus, certo? Então, assim, o nordestino mais no sentido mais amplo do termo. E alguém eternizável, alguém que merece uma visibilidade, um aplauso, um reconhecimento que muito provavelmente ou não está sendo dado pela mídia tradicional ou não está sendo dado como deveria, tá? Então, essas são possíveis, pode ser que isso entre no meu trabalho. Eu não vou mexer com isso agora, que eu já estou com muitas coisas para fazer. Vamos mais um slide, né? Tá, essa pesquisa sobre o Belchior que eu comentava tá nesse livro, tá? Esse livro ele diz coisas que não estão escritas, tá? Eu gosto de, quando eu apresento esse livro, essa pesquisa, eu digo o seguinte, que o livro vem dizer que existe a literatura de cordel. Parece que eu estou falando um absurdo, mas não é. Porque há pessoas, jovens, adultos, pessoas de qualquer idade, de toda idade, certo? De diferentes níveis de escolaridade, de diferentes orientação sexual, religiosa, gente de todo tipo, até no Nordeste, que nunca viu um folheto de cordel, que nunca pegou num folheto de cordel, só conhece folheto de cordel de fotografia, certo? Então, essa literatura, ela sofre um apagamento, ela não interessa ao capital, ela não interessa à comunicação tradicional, à grande mídia.
ela é algo que tem mesmo é que desaparecer, sabe? Ela não acrescenta, ela incomoda, ela é contra-hegemônica. Então, assim, tem muita gente lá, eu já falei no Rio Grande do Sul, já falei em Santa Catarina, no Espírito Santo, é normal que lá as pessoas tenham uma ideia um pouco mais vaga do que é a literatura de cordel. E eu mostro o folheto, eles pegam, acham muito interessante, tal, sensacional, ok. E no Nordeste, certo? Será que agora mesmo, no grupo que a gente está aqui, que são pessoas interessadas em literatura de cordel, tem uma vivência? Tem 5 folhetos em casa? Compra, lê, sabe? Provavelmente não, entende? Então, o livro não diz isso, mas não diz assim, não está escrito no livro, mas ele diz que a literatura de cordel existe, diz que existe o folheto informativo, diz que existe um folheto informativo biográfico, certo? E uma outra coisa é que, deixa eu ver aqui, o que eu tô... Ah, e que o Belchior foi muito biografado. Isso também está dito, pode passar. Agora, o que é que o livro do Belchior, a construção de um mito da literatura de cordel, diz? O que é que está escrito lá? Primeiro que há 2 Belchior. Tem um Belchior construído simbolicamente pela mídia tradicional, tá? Que depois vai para o livro biográfico. O livro biográfico usa muito como fonte de pesquisa histórica os conteúdos veiculados na mídia tradicional, na grande mídia. Isso é natural, sempre foi assim, tá? E, que essa diferença do Belchior, ela pode ser, entre os 2 Belchior, elas podem ser pequenas, médias ou grandes. Eu chamo na pesquisa de aproximações, afastamentos e ruptura. Diz que na vida do Belchior, a maneira de narrar o livro e a maneira de narrar o folheto de cordel são relativamente parecidas. Então há uma aproximação. A figura do Belchior, né? Assim, os atributos do Belchior são praticamente os mesmos. A infância do Belchior, lá em Sobral, e a juventude do Belchior em Fortaleza são contadas mais ou menos da mesma maneira. Quando vai para a obra, que é o estouro dele, como se diz, né, no mercado fonográfico, o esforço dele ser identificado como um artista latino-americano e a poética do Belchior, aí já há algum distanciamento, certo? Já há um afastamento, já são maneiras diferentes de abordar. E quando a gente vai para a morte, quando a gente olha como que o livro, como o folheto narra a morte social do Belchior, que é o desaparecimento, e depois a morte física, e o pós-morte do Belchior, aí a gente vê uma ruptura. São maneiras inteiramente diferentes de contar. Pode passar. A ruptura é percebida da seguinte maneira: o Belchior, no livro biográfico, o Belchior morre. O Belchior recebe um ponto final na vida dele no falecimento. Eu sempre conto que o Belchior morreu uma semana depois, exatamente uma semana depois, do Gerry Adriani, que foi um outro artista da MPB muito popular e muito querido, muito respeitado. Pois bem, deram um tratamento ao Gerry Adriani exatamente igual ao que deram ao Belchior. Não sei se deveria ser maior ou se é menor, estou só dizendo que foi muito parecido. Porque existe um modelo de abordagem, um necrológio, uma coisa assim que morreu disso, morreu em tal lugar, a polícia disse que foi assim, e aí o velório vai ser em tal lugar. Então, assim, tem um formalismo, uma tal de uma objetividade, certo? Que a gente não vai ver lá no cordel. O cordel não tem esse compromisso com a objetividade, ao contrário. Tudo que for reflexo do que se pensa e do que se sente é permitido como subjetividade. Então, o Belchior, lá na imprensa, que influencia o livro biográfico, ele foi condenado, não é? Ele foi condenado pelo que ele fez e pelo que ele deixou de fazer. Abandonou a família, abandonou os fãs, abandonou as empresas, abandonou os empregados e tal. Ele foi condenado. Moralmente e judicialmente, a notícia
sempre trazia um tom de condenação. E ele foi satanizado, certo? Por quê? Porque ele era um fugitivo, ele era alguém que devia explicações à imprensa e à sociedade, ele era alguém que se negava a, a ser, a ser, a assumir a carapuça de um fora da lei ou de um condenável moralmente. E aí ele morre, tá? Terminou o assunto. Lá no folheto, o Belchior é absolvido, certo? As coisas que aconteceram com o Belchior são coisas que acontecem com qualquer pessoa e que ele não teve ingerência direta nisso, que ele não teve escolhas e tal. Ele é absolvido, certo? Depois ele é santificado. O folheto conta que o Belchior foi alguém sacrificado. Sacrificado pela indústria fonográfica, sacrificado pela incompreensão das pessoas, sacrificado pelo rigor e perseguição da imprensa, sacrificado porque a Rede Globo não o amparou na hora que ele precisava. Né? Então, ao contrário, né? E aí eu conto só uma história que o Belchior, pouca gente sabe ou pouca gente lembra, o Belchior, apesar da grandeza dele como artista, como compositor, cantor, compositor, ele nunca teve uma música incluída em nenhum disco tema de novela da Rede Globo, né? Na época a gravadora se chamava Som Livre e ela não incluía, enquanto que outros da mesma geração, da mesma época, que fazia sucesso, às vezes até menos que o Belchior, tinha suas composições, suas canções lá. Né? O pessoal do Ceará, o Adinardo e o Fagner, tiveram músicas nas novelas. E aí você vai encontrar o Guilherme Arantes, a Rita Lee, o Gilberto Gil, né? O Caetano Veloso, todos esses tiveram várias músicas. O Belchior nunca teve uma música. Pois bem, então ele é santificado, ele é tido como alguém que foi sacrificado, que foi crucificado. E a partir daí, o cordel eterniza o Belchior, manda este santo absolvido para o céu, que é o lugar onde ninguém morre. Então, no cordel, o Belchior é absolvido, e lá no livro ele é morto. Muito bem, mais um slide que a gente vai encerrar agora falando da perspectiva histórica, tá? O folheto como documento histórico é um novo lugar onde eu estou aqui trafegando, tentando aprender, tentando reunir aqui alguns subsídios para propor aí uma nova pesquisa e, quem sabe, um novo livro, né? Então, primeiro, eu penso que a fococomunicação, como a expressão, como a comunicação dos excluídos, ela é naturalmente uma comunicação que serve à historiografia, que serve ao desafio de contar, recontar a nossa história, ou de, no mínimo, oferecer uma outra perspectiva, que não a perspectiva da elite, né? A perspectiva eurocêntrica ou São Paulo-cêntrica. Né? Então, assim, a fococomunicação ela entra como base teórica. Né? Eu tenho que passar pela fococomunicação para apresentar qualquer argumentação em relação ao folheto da literatura de cordel como documento para pesquisa histórica. Né? Estou falando da historiografia dos excluídos e dos minorizados. Essa história não é contada. E depois, eu tenho que passar também pela perspectiva da história da cultura, e muito especificamente a história das mentalidades. O que é a história das mentalidades? Ela também faz parte, ela também é parte, ela é igualmente parte da realidade. É como certos segmentos percebem a realidade. A realidade, gente, ela é primeiro o que se percebe e depois o que se conta dela, tá? O que se narra dela. Então, o folheto, ele tem não só uma maneira diferente, traz não só uma maneira diferente de perceber o mundo, como narra de forma diferente esse mundo. Então, essa mentalidade
esse sentimento, esse pensamento que está no cordel, ele precisa entrar no livro de história. Ele precisa entrar na perspectiva, entrar na abordagem historiográfica. Pode passar. Então, esse é um fundo, digamos, teórico, né? Eu estou muito interessado em rastrear os momentos, os episódios mais importantes da República narrados pela literatura de cordel. Por quê? Porque eles não estão nos livros. Simplesmente, isso já seria motivo suficiente. Mas vou aqui argumentar que o folheto ele é um espelho de um território, de um tempo e de um lugar. Tá? Ele narra, ele traz as narrativas, as percepções de mundo, de vida, de pessoas que viveram um certo período de tempo. Essas pessoas, elas não têm fala, tá? E depois elas não têm memória. E esse é o desafio dessa pesquisa. É dizer que existe uma memória a ser reconhecida, uma história a ser reconhecida, vidas, perspectivas de mundo a serem reconhecidas que nunca foram no Brasil. Não são normalmente no Brasil. Tá? Então, o folheto é um espelho de um território, de um tempo e de um lugar, e o folheto é um espelho de um modo de estar e de interpretar a realidade. Pode passar. Eu sei que a disciplina não trata disso, então eu não vou ficar incumpridando muita conversa, aqui já é o último slide. Mas, assim, na discussão teórica, tem uns autores que me ajudam, já estão me ajudando muito, que é Le Goff, o Michel Certeau, o Peter Burke, Roger Chartier. Esses franceses foram os franceses que levantaram essa bola. Isso já existiu, mas não tinha força nenhuma, não tinha importância nenhuma na pesquisa histórica, na historiografia. E os franceses, aí nos anos 80, disseram, olha, para tudo, não dá para fazer historiografia, não dá para escrever história, certo? Sem considerar as minorias, os minorizados, o que pensa e o que sente essa gente, como essa gente lê a realidade. Não dá para você contar a história de todos pela história de alguns, entende? E aí isso é a história da cultura e a história das mentalidades, a cultura das mentalidades. Então, esses franceses são, digamos assim, os refundadores dessa abordagem, e no Brasil a gente tem o José da Assunção Barros, importantíssimo, talvez seja a maior referência, a Beth Baltar, né, que é muito, muito interessante também o trabalho dela, Beth Baltar de Albuquerque, a Fanca Santos, lá de Juazeiro, a Francisca Pereira dos Santos, é a Fanca, né, Itamar, você deve conhecer, e o Otávio Menezes, que é um quase anônimo pesquisador da literatura de cordel, e ele também já escreveu sobre a importância do folheto como documento histórico. E, como eu falei, a parte empírica dessa pesquisa, se Deus quiser, vai se transformar em livro, ou talvez até mais de um livro, são os episódios e as personalidades, né, da República. E o método é um método muito simples, que é a análise de conteúdo. Vocês não têm ideia da quantidade de folhetos dedicados ao presidente Lula. Vocês lembram daqueles os arquétipos lá que as biografias vão repetindo, né? O Lula reúne tudo aquilo ali. E antes do Lula ter, assim, talvez milhares de folhetos, quem foi muito biografado nessa condição de presidente da República foi o Getúlio Vargas, né? E há outros que tiveram muitos folhetos também, como Tancredo Neves, que não chegou a assumir a presidência, mas podemos considerar também, né? Sarney, Collor, o Bolsonaro também tem bastante folhetos sobre ele. Mais um slide.
A irmã, ela foi embora. Vai, Irmaela, encerra, por favor. Então, eu estou deixando meus contatos aí. Quem se interessar, quem quiser bater uma bola aí, quem quiser ajuda em pesquisa, em TCC, em trabalhos, não sei, quem quiser estabelecer qualquer relação, eu fico à disposição aí no direct do Instagram ou aí no meu fone Zap. Agradecer mais uma vez a atenção, tá? E eu fico aberto aí a perguntas. Não sei se a Irma ela conseguiu selecionar algumas perguntas, se o professor Itamar quer repassar. Eu não vi nada aqui do chat, tá bom? Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui, boa noite, a quem chegou depois, né? E não tivemos a chance de falar, mas eu peço a vocês que não saiam ainda, porque não concluiu, e a gente vai encaminhar as perguntas aqui para o professor Alberto. Tem uma pergunta, Alberto, aqui da Quênia, tá certo? Que ela quer saber se essa classificação foi feita, por quem foi feita essa classificação, se foi por você mesmo e onde isso está sistematizado. Quem, né, que está perguntando? Kênia Nogueira. Não sei se ela está aqui, Kênia, deixa eu só. É sua aluna? Não, não é. É Kênia de Tabuleiro, Alberto, tudo bem? Kênia Tudo da bem. academia. Sim, presidente da Academia Cearense da Literatura de Cordel. É um prazer, uma honra tê-la aqui, querida. É o seguinte, Kênia. Obrigada. Olha, essa sistematização, ela é minha, tá? Minha entre aspas, tá? Ela é inteiramente aberta, inacabada. Quem quiser pode chegar e modificar e apresentar uma outra maneira, não tem nenhum problema. É só uma proposta para ajudar a pessoa que está entrando no tema do folheto de política, entender qual é a circunscrição, qual é o tamanho desse subcampo, certo? Até então, quando eu fui pesquisar o folheto de política, eu senti falta disso. Aí eu falei, então, se não tem, eu vou fazer. E eu comecei, então, a partir da coleção que eu já tinha bastante folhetos. Hoje eu tenho mais de 800 folhetos de política, né? Comprei folhetos há pouco tempo lá em Tabuleiro do Norte, lá, aprazível e querida Tabuleiro do Norte, aqui no Ceará. E então, assim, eu comecei a fazer umas gavetinhas, umas caixinhas. E resultou, então, em 5 eixos, 15 temas, e alguns desses temas se subdividem em subtemas também, né? Então, por exemplo, quando chega personalidades da política, você tem presidentes, aí tem todos os presidentes do Brasil, ou todos, pelo menos, há registro de muitos, muitos deles, e aí tem também de outros países. Então, isso vai ser lá em políticas públicas também, isso vai se dissolvendo, vai se... E quem quiser pode aumentar, diminuir, não tem problema. Não, eu não tenho fui eu que fiz, mas eu não preciso dessa paternidade, entendeu? E as pessoas... Eu acho que de todo já é um bom caminho, né? É um bom caminho para ajudar a enxergar. Você sabe um quebra-cabeça onde as peças estão embaralhadas? Então, eu tentei organizar ali minimamente por cor, né? Depois as pessoas vão juntando como quiserem. Ok, Kênia, satisfeita? Ou precisa perguntar mais algo? Eu tenho uma questão aqui para o professor, que uma é como adquirir seus livros, né? Deixa eu fazer a outra questão logo, tá certo? Eu acho que deu aqui uma oscilada na minha internet, só pode ter sido. Tá me ouvindo aí?
Então, a mídia Sim, tradicional, ela invisibiliza a cultura popular, o conhecimento popular, e não só a mídia tradicional, mas também a classe dominante, né? Isso é chamado pelo professor Boaventura como violência cognitiva ou então epistemicídio, certo? O epistemicídio, que é uma prática intencional de matar conhecimentos e saberes, matar do ponto de vista de aniquilar, de eliminar ou de acabar com a visibilidade. Então a mídia tradicional faz isso. Contudo, a gente sabe que a mídia tradicional ela tem um alcance muito grande, né? Muito massivo. E nós temos o folheto, por exemplo, como uma mídia alternativa. Isso é bem desigual, né? Ao nosso ver. Mas a pergunta é: você acha que, mesmo nesse campo da desigualdade, há alguma eficácia da literatura de cordel como mídia alternativa, oferecendo a possibilidade de esclarecimento, de conscientização política para um público que é alcançado de uma forma diferente da mídia tradicional, professor? Você compreendeu a minha pergunta? sim. Olha, quando eu trago aqui o folheto informativo como uma mídia alternativa, popular e contra-hegemônica, isso é uma abordagem, digamos, didática, tá? O folheto, ele não precisa ser exatamente assim para ser um folheto. Então, por exemplo, tem folhetos que ficam defendendo o Bolsonaro, o bolsonarismo, né? E eles são igualmente legítimos. O que é importante perceber é que esse dispositivo midiático está a serviço de um território tendentemente ou preponderantemente de excluídos, de comunicacionalmente excluídos, certo? Então, ele é alternativo para o bem e para o mal, né? Assim, em tese. Agora, claro, se vê comumente que, que as perspectivas das narrativas no cordel, elas são elas têm um interesse, elas se movem por um interesse público que muitas vezes a gente não encontra no jornalismo tradicional. Isso aí é muito claro. E aí a gente vai ter narrativas as mais diversas, né? Desde uma maneira de contar um acidente, né? Ou o estouro de uma barragem numa mineradora, né? Ou tsunami lá na Ásia, ou a chegada do homem à Lua, né? Passando aí pela obra do Padre Cícero e pela obra do Lampião, né? Então, quer dizer, você não precisa ser a favor do Padre Cícero para ser um folheto de cordel, não precisa ser contra o Lampião para ser um folheto de cordel. É isso que eu quero dizer. Mas é importante que tenha um lugar onde essas falas sejam asseguradas, certo? Onde é possível existir, na perspectiva do Habermas, né? Na teoria do discurso. Então, eu acho fundamental. Aliás, entender o folheto de cordel dessa maneira que eu trago é entender um pouco a contribuição do Habermas e do Gramsci, sabe? Eu acho que esses dois teóricos da política ou da filosofia, eles ajudam muito a entender por que o cordel existe. O cordel só existe, gente, porque é necessário. Se ele não fosse necessário, ele não existia. Não existe nada que exista que não seja algo necessário. E ele existe com essa resistência, com essa força, certo? De quase 150 anos, porque há quase 150 anos ele é necessário. O cordel começa no Brasil junto com a República, junto com a abolição. Foi tudo junto ali, certo? E na época existia
o jornal, já existia o jornal, o rádio não, evidentemente que a televisão menos ainda, e o computador ainda estava há um século, né, para existir, mas o jornal, ele invisibilizava as pessoas que viviam a República, que viviam a abolição, que viviam as discussões sobre monarquia, sobre, sobre escravidão. Então, tudo isso era discutido, mas não era discutido por um tipo de pessoas. Essas pessoas precisavam falar, elas precisavam ouvir. E aí, então, o cordel surge. Não tinha jornal. Os jornais populares eram jornais brancos. Eles eram populares, mas eram jornais da capital, eram jornais brancos. Eram jornais que não tinham opção de ser uma outra coisa a não ser monarquista ou não monarquista, republicano ou não republicano. Então, existia um segmento que não queria saber exatamente se era república ou se não era república, queria saber se ia pagar imposto ou se não ia pagar imposto, se ia ter feijão na panela ou se não ia ter feijão na panela. É um outro tipo é um outro jeito de se colocar no mundo e uma outra demanda comunicacional, né? Então, essa história de ser, a escravidão é boa, a escravidão é ruim, não, eu quero meus filhos estudando, eu quero trabalhar. Então, outras questões que um jornal não contemplava, nunca contemplou, nunca contemplou. O jornal de hoje, ele é exatamente igual ao jornal de 150 anos atrás, certo? E hoje há meios alternativos que nem existia 150 anos atrás. E realmente esse apagamento é um apagamento da alma, é um apagamento da existência. Quando você, né, é abissal, como diz o Boaventura. Então, assim, é violento, é uma violência sem tamanho, uma violência que nós, né, brasileiros, convivemos desde sempre, desde a invasão, desde a tomada, desde que aniquilaram nossos índios, né? A gente fica chocado com a questão da Palestina, né? E ninguém fala que houve uma coisa muito mais grave aqui com os nossos índios. Os negros valiam menos do que uma vaca. Ninguém fala disso. O cordel fala, né? É isso. Bom, eu vou só uma dúvida que eu quero tirar, porque eu tenho uma pesquisa em Canidé, né, no Ceará, com os romeiros e os ex-votos, né, de lá. E aí, eu não consegui encontrar folhetos que fala dessa religiosidade. Só para o caso de você tiver notícia onde eu encontrar, aí você me diz, porque especificamente do Ceará, né? Aí você me diz coisa. Amar, você visitou a Casa Malheiros? Lá é um comércio muito antigo e já foi um ponto de venda de cordel. Eu não sei se resiste, mas eu acho que já está na terceira geração. É uma loja de variedades, assim, com coisas do sertão, e o senhor lá, que eu não sei se o velho lá, o avô, né, da primeira geração, eu tenho a impressão que ele era poeta e imprimia ou vendia. Mas eu posso tentar saber quem é que escreveu sobre São Francisco das Chagas de Canindé. Tá bom, eu agradeço. Eu conheci algumas casas lá desse tipo, mas não fiquei atento ao nome, né? E não vi. Especialmente... Você vai lembrar, é uma mercearia, um comércio muito popular, que tem uma espécie de ola, de uma roda. A placa é um negócio que roda com o vento, assim. Tá, eu não me lembro. Mas eu vou lá. Eu não fui lá dessa vez porque eu estava doente do braço, ainda estou, mas em dezembro, no Natal, que tem uma segunda romaria do ano, irei lá e eu procurarei. O Lucivânio vai falar aqui. Pois então deixa eu lhe fazer um convite. Você venha para cá, se precisar de apoio, fica na minha casa e nós vamos lá, porque eu sou louco por aquilo ali. Eu quase fazia um ensaio agora para RIF, e não fiz porque estou muito metido no lançamento desse livro do Belchior, muita viagem, muita coisa,
acabei que não fui. Mas vou facinho lá, é aqui rápido, é 120 quilômetros. Eu estou produzindo um documentário lá já faz um bocado de tempo, documentário fotográfico, e dessa vez eu ia em uma romaria de ônibus aqui de Natal. Coincidiu de eu estar com o braço doente e eu não fui. Mas geralmente quando eu vou, eu fico lá em Caridade, né? Lá em Campos Belos tem um amigo meu que tem uma fazenda lá, eu fico na casa dele. É bom demais. Mas quando eu for, eu lhe aviso, viu? Aqui é apartamento, eu trocava, fácil. Lucivânio quer falar? Lucivânio. Pode ficar à vontade, Lucivânio. Boa noite. Agradecer aí pela oportunidade de ter assistido tão bela palestra. Sou o jornalista Alberto Perdigão aí, sumidade no assunto aí do cordel, e é o professor Itamar por proporcionar isso. Só um comentário em relação ao o professor Itamar estava falando aí sobre Canindé, né, e falando de cordéis sobre essa temática. Eu lembrei aqui de um membro aqui da Academia Cearense, que é o escrivão Joaquim Furtado, que ele faz essa romaria para Canindé todo ano, inclusive a pé, né, de Fortaleza a Canindé, ele vai a pé com um grupo, e aí eu tenho quase certeza que ele tem cordéis sobre isso, né, sobre o tema. Eu posso fazer contato com ele, e aí acredito que o Alberto, eu tenho o telefone do Alberto, acredito que o Alberto tem o do professor aí, e a gente pode fazer essa ponte, e eu vou ver com o Joaquim Furtado se ele tem, viu? Era só esse comentário aí, e agradecer pela oportunidade aí. Só repetindo, e muito no tom de agradecimento, o Lucivânio é um dos 19 autores da pesquisa sobre as biografias do Belchior, e ele é o presidente da Academia Santanense, de Santana do Acaraú, Santanense de Letras. E é muito bacana que... Alberto, Oi? Eu sou vice-presidente da Academia Cearense. O de Santana é o Araquém Vasconcelos, que também... é o Araquém, não, sim, não, troquei as bolas, mas o Lucivânio também está na Academia Cearense. Isso, na Academia Cearense com a Kênia. A Kênia é a presidente e o Lucivânio vice. Troquei as bolas, Antônio. Olha, então nós temos pessoas importantes aqui para a cultura popular, né, que a gente não conhecia. Eu aproveito para agradecer a Kênia e ao Lucivânio pela presença, né? Isso enriquece muito a nossa conversa, né? E aí, assim, eu acho que trazer o professor Alberto para cá foi uma acertada muito grande, né? E ele está cotado desde o semestre passado, mas eu tive esses problemas, não pude concretizar essa ideia agora, que está sendo concretizada agora. Eu agradeço muito a vocês, tá certo? Muito mesmo. Quem tiver mais alguma coisa a perguntar, por favor, fique à vontade, embora a vontade aqui que dá a gente conversar mais tempo, mas aí a gente também sabe que outras pessoas terão outras obrigações, né? E a gente precisa reconhecer isso, né? Então, eu não sabia dessa riqueza, professor Alberto, da sua pesquisa, né? Então, é uma pesquisa muito rica, muito vasta, e o seu acervo, logicamente, propicia mais pesquisas e mais inserções nesse campo, assim, eu diria até de forma interminável, né? E você deve ter, que com o que você tem, dá para fazer muita coisa, né? É muita gratidão, né? Eu acho que a cultura popular agradece a você, a academia agradece a você, a Folk Comunicação agradece a você, e eu queria aproveitar aqui também para agradecer em nome da irmã ela, né? E próxima segunda-feira já teremos outro convidado para cá, para trabalhar conosco, né? Se a irmã ela quiser dizer alguma coisa, querida, fique à vontade aí para falar. Só queria agradecer também, professor, a sua contribuição aqui na nossa disciplina. Saio mais enriquecida, com certeza, com uma pesquisa, é uma pesquisa muito substancial, né? Bem estruturada. Me lembrei muito do meu avô, Cício Melquides, que ele aprendeu a ler nos cordéis na feira. E ele contava muita história de Pedro Malazarte, de Gonçalo Valente. Eu me lembro muito
da Princesa da Pedra Fina. Nossa, eu me lembrei muito dele, essas histórias, né? Eu ouvia e depois eu vim ver que era um dos cordéis que ele aprendeu na feira de Taperoá. É sempre bom, né? Você relembrar esse tipo de... ter essa memória afetiva também, né? Do cordel, do repente. A minha avó gostava muito, fazia encontros de repentistas na casa dela. Eu me emocionei bastante, mas a sua pesquisa é muito interessante. Muito interessante. Parabéns e muito obrigada. Olha que coisa boa. Algum aluno da disciplina que queira fazer alguma pergunta? Aluno ou aluna? Kênia, pode falar, Kênia. Boa noite, né, pessoal? Não, só queria mesmo agradecer o Alberto, né, pela excelente palestra. Estou com um monte de dúvidas metodológicas, mas eu acho que não cabe aqui fazer essas perguntas. Eu vou ter uma parte com ele, porque eu também estou pesquisando cordel, né, no meu doutorado. Então, tem várias coisas que eu fiquei querendo saber sobre questão de passo a passo, metodologia, autores, essa questão, né? Mas dizem que foi muito esclarecedor, diversas abordagens foram feitas que me ajudou muito a abrir, a ampliar o horizonte da minha pesquisa também. Apesar de ser cordéis, questão temática ambiental no cordel, né? Eu estou pesquisando, mas foi bastante enriquecedor. Então, agradecer pelo momento, agradecer por ter compartilhado o link, né? E ao professor também por ter feito essa proposta de aula. Então, e depois, Alberto, eu entro em contato no privado para pedir socorro, ajuda. O seu doutorado é onde, Kênia? Kênia, seu doutorado é onde? Meu doutorado é na UFPB, Federal da Paraíba. Ah, tá certo. Muito bom. Isso, mas é em geografia. Tá Eu sou professora de geografia e minha trajetória acadêmica é toda na geografia. Aí eu estou pesquisando questão ambiental do Ceará, né? E na literatura de cordel, enfim, fazer essa relação aí, geografia e literatura, especificamente meio ambiente e literatura de cordel. Pesquisa por esse caminho. Tá bom. O professor quer falar alguma coisa? Ajudo sim. Ajuda você e a quem mais precisar. A minha coleção, apesar de não sair daqui de casa, mas ela fica relativamente disponível, né? E, como eu falei, que se alguém quiser depois interagir, é só entrar em contato aí direto do WhatsApp ou pelo fone Zap. Sobre os livros, Tamar, a venda é direto comigo. Eu não tenho... eu tenho uma dívida comigo mesmo de colocar numa dessas plataformas, mas é direto comigo. Então, manda uma mensagem para mim, aí eu explico direitinho, mas basicamente eu coloco no correio, a pessoa me manda um Pix e está resolvido. Eu já lancei esses 3 livros, eu tive a felicidade de lançar em Natal. O Nando Poeta, lá da Estação do Cordel, é um parceiro muito bacana, e eu sempre faço algum evento lá, e às vezes faço em outro local também. E quando tiver algum outro convite, né, da universidade, ou algum grupo que queira fazer uma roda de conversa, eu faço isso como militante da Folk Comunicação. Vou explicar para a Kênia que nós somos organizados, nós temos um coletivo chamado Rede Folkcom, né, de pesquisadores da Folk Comunicação, e se eu não puder lhe ajudar, vai ter gente lá que lhe ajuda. Olha aí. Tá bom, então. Professor, eu acho que caso alguém não queira mais perguntar, nós só temos a agradecer a você, viu? É isso, nada. Eu posso fazer só mais uma pergunta? Pode, sim, por favor. O folk esse folk aí, porque na literatura do folk horror, por exemplo, o folk está ligado a narrativas de pequenas áreas rurais ou cidades pequenas. Nesse caso do título da palestra, esse folk é de onde, assim? Qual o significado? A folk comunicação é a comunicação, são as expressões de comunicação dos excluídos, dos minorizados, da capital, né, ou das cidades grandes, das periferias. Tá? Na perspectiva do Boaventura, são as expressões comunicacionais do Sul.
do andar de baixo, como diria o Patativa do Assaré, certo? Então, ela pode ter base, normalmente tem base tradicional, folclórica, mas não obrigatoriamente. Então, por exemplo, os letreiros e lameiras de caminhão, certo? Aliás, aquelas lameiras, aquelas pinturas são lindas demais. Então, os ex-votos de um santo, uma romaria, um carnaval, uma festa de junina, um folheto de cordel, pichações de muro, pichações de banheiro. Então, esses escapes que eu chamo, esses escapes comunicacionais, essas expressões que são expressões de uma exclusão comunicacional, isso aí é a fococomunicação.